Você já percebeu como alguma das coisas que a gente mais quer fazer costumam ser as que a gente acaba mais adiando? Então, talvez você já tenha vivido isso. Abrir a conversa e fechar 5 vezes antes de responder. Pensar durante dias em chamar alguém pra sair. Imaginar todos os cenários possíveis, até desistir antes mesmo de tentar. Ficar meses planejando um projeto, uma mudança, um curso, um novo caminho. E sentir uma estranha sensação de progresso sem ter dado um único passo concreto. E o curioso é que isso quase nunca parece preguiça. E na maioria das vezes parece até responsabilidade, parece prudência, mas você pensa mais um pouco. Pesquisa um pouco melhor, espera se sentir preparado e tenta entender tudo antes de agir. Eu acho que quase todo mundo já passou por isso em algum nível. Porque existe uma armadilha silenciosa nisso tudo. O pensamento que deveria ajudar a gente a viver melhor pode acabar nos afastando da nossa própria vida. E talvez essa seja uma das maiores dores da nossa geração. Não a falta de inteligência, mas o excesso de análise que lentamente se transforma em paralisia. Isso porque existe um ponto em que pensar deixa de ser clareza e começa a ser o medo utilizando roupas elegantes. Eu vou deixar uma coisa muito clara. Pensar não é problema. Óbvio que não é, né? Planejar é importante, refletir também, e esse vídeo não é um elogio à impulsividade ou à ideia de sair fazendo qualquer coisa sem direção nenhuma. O problema é quando o pensamento deixa de ser ferramenta e vira um abrigo. Existe uma diferença enorme entre preparar um passo e passar a vida inteira se preparando. E talvez essa seja uma armadilha difícil de perceber justamente porque ela parece inteligente. Você quer começar alguma coisa, mas ainda sente que falta um negocinho. Mais preparo, mais confiança, mais certeza. Mas aí você espera. Só mais um pouquinho, só mais uma pesquisa, só mais um vídeo, só mais um plano. E aqui tem um detalhe curioso. Muitas vezes a gente não tá procurando a melhor decisão. A gente só tá tentando encontrar uma decisão sem risco. Só que a vida sem risco simplesmente não existe. Talvez por isso tantas pessoas fiquem presas numa espécie de espera silenciosa. Não porque não tem sonhos ou capacidade, mas porque estão tentando eliminar toda a possibilidade de erro antes de agir. E isso sempre termina do mesmo jeito. A vida fica estacionada enquanto a mente continua negociando com medo. Soren Kierkegaard percebeu algo interessante sobre a natureza humana. Ele dizia que a angústia nasce da possibilidade. Parece estranho no começo, porque normalmente a gente pensa em liberdade como algo leve, como se poder escolher fosse apenas uma vantagem. Só que Kierkegaard, ele enxergava um paradoxo. Quanto mais você pode escolher, mais você pode errar. E talvez seja por isso que decidir assuste tanto. Porque escolher significa abrir mão. Escolher um caminho é abandonar os outros. Assumir um relacionamento significa lidar com vulnerabilidade. Significa aceitar que talvez não saia exatamente como você imaginou. E essa é uma verdade confortável da vida adulta e que pouca gente fala. A liberdade também pesa. Talvez seja por isso que tanta gente permanece no pensamento. Não necessariamente por falta de inteligência, mas porque agir exige enfrentar algo que a mente detesta, a incerteza. Só que Kierkegaard chamava isso de angústia. Não como doença, mas como condição humana. Talvez você reconheça isso na sua própria vida. Às vezes a pessoa não tá confusa, ela já sabe o que precisa fazer. O problema é que fazer assusta. Porque agir transforma uma hipótese em realidade, e realidade pode decepcionar. Então a mente prefere permanecer num campo seguro das possibilidades, porque quando tudo está apenas no pensamento, nada pode fracassar, mas também nada pode existir. Eu acho que é aqui que tudo fica mais desconfortável, porque o medo raramente aparece dizendo: "Oi, eu sou o medo". Se aparecer, seria fácil de perceber. Normalmente ele usa nomes mais respeitáveis, como perfeccionismo, planejamento, prudência, preparação excessiva. Só que uma coisa, gente, essas coisas não são ruins. O problema é quando elas viram um esconderijo. Quando pensamos não para compreender melhor, mas para evitar o desconforto da ação, existe uma forma de procrastinação que parece inteligência. E isso que é o perigoso, porque ela se disfarça de responsabilidade. Você já deve ter visto ou até vivido isso. A pessoa pesquisa por meses antes de começar, organiza tudo, aprende teoria, faz planos detalhados. E sente uma sensação curiosa de movimento, como se estivesse avançando. Só que existe uma pergunta difícil que às vezes a gente precisa fazer. Isso é uma preparação ou um adiamento sofisticado? Porque o pensamento pode fazer uma coisa muito sedutora. Ela cria a sensação de controle, e o controle tranquiliza. Só que viver nunca foi um exercício absoluto de controle. Carl Jung tinha uma percepção muito forte sobre isso. Ele acreditava que parte do sofrimento humano não nasce apenas dos erros que a gente comete, mas também das vidas que a gente deixa de viver. Dos caminhos focados, das possibilidades enterradas, das partes de nós que permaneceram adormecidas por medo. E eu acho isso profundamente humano, porque normalmente a gente tem medo do fracasso. Só que tem uma dor que talvez seja ainda mais silenciosa, a dor do "e se eu tivesse tentado?". Jung entendia que o ser humano não sofre apenas pelo que deu errado. Às vezes ele sofre porque ele nunca tentou começar. E o tempo torna isso ainda mais delicado, porque enquanto pensamos, a vida continua. Os dias passam e talvez seja um dos perigos do excesso de análise. Ele passa a ilusão de que a gente ainda está se preparando, mas na verdade a gente está assistindo a própria vida pela janela.
Curiosamente, a Bíblia também aborda isso. É uma ideia que aparece de uma forma muito forte nos evangelhos. Em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30, Jesus ele conta a parábola dos talentos, que é assim: um senhor entrega recursos aos seus servos antes de viajar. A um, ele dá 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Os 2 primeiros, eles fazem um negócio arriscado. Eles usam o que eles receberam, negociam, tentam e multiplicam. Só que o terceiro ele toma outra decisão. Ele cava um buraco e enterra o talento. Quando o senhor retorna, ele pergunta o motivo e a resposta é muito interessante. Senhor, eu sabia que és um homem severo e aterrorizado, escondi na terra o teu talento. Tem outra tradução que resume isso de uma forma muito mais direta, que é apenas tive medo. Percebe isso? O problema não era incapacidade, não era falta de oportunidade, era o medo. O medo de perder, o medo de errar. Então ele escolhe o caminho muito mais seguro, que é de não arriscar. E talvez essa parábola seja desconfortavelmente atual. Porque o medo nem sempre destrói através do caos. Às vezes ele destrói através da imobilidade, através da espera infinita do momento perfeito que nunca chega. Eu vou dizer um negócio importante aqui. Agir não significa abandonar a prudência, nem romantizar a impulsividade. Não é sobre saltar sem pensar. É sobre perceber que existe um ponto em que pensar deixa de ser sabedoria e começa a ser fuga. Porque clareza absoluta talvez seja uma promessa impossível. A maior parte da vida é vivida sem garantias. Existe um provérbio bíblico que conversa muito com isso. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Existe algo bonito nessa ideia. Planejar é humano, mas controlar tudo nunca foi. Talvez a coragem não seja ausência de medo. Talvez a coragem seja simplesmente parar de negociar eternamente com ele. Porque a identidade, maturidade e experiência não nascem apenas do pensamento. Em parte, eles nascem da ação, dos passos imperfeitos, dos riscos, das tentativas. E talvez a pergunta não seja como eu elimino todo o meu medo de agir, mas quanto da minha vida eu tô adiando por causa dele.